Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós carregamos conosco alguns princípios, alguns ensinamentos que aprendemos dos nossos pais, da escola, ou até mesmo da vida, que muitas vezes contradizem o Evangelho e os princípios do Evangelho. Paulo, no versículo 1 de Romanos 12, ele fala sobre apresentarmos o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vível e agradável, que é o nosso culto racional a Deus. E então ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós precisamos entender que o mundo é corrompido, que alguns padrões do mundo não se aplicam a nós. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, dizendo: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender que o primeiro passo para nós não nos conformarmos com o mundo é rejeitarmos os seus princípios, os seus ensinamentos que são contra a palavra e os princípios da palavra. João registra uma das orações mais lindas de Jesus, a oração sacerdotal, em João 17, versículo 15 a 17, ele diz: Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está orando pelos seus discípulos. E na sua oração ele diz: Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu peço que o Senhor os proteja do maligno. Eu peço que o Senhor os proteja do diabo. Eu peço que o diabo não tenha influência sobre eles. E santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Para que eu não me amolde, para que eu não me conforme com este mundo, eu preciso ter os princípios da palavra em mim. E aí Paulo vai prosseguir dizendo: Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu não apenas posso não me acostumar, não me amoldar, não aceitar o mundo, mas eu preciso passar por uma transformação da minha mente. Eu preciso entender que há uma guerra dentro de mim. Eu possuo a natureza caída de Adão, pecaminosa, mas agora que aceitei Jesus, eu tenho uma nova natureza, que pede pelas coisas de Deus, que deseja as coisas de Deus, e elas lutam dentro de mim. E a renovação da minha mente vai me levar a entender qual é o lado certo que eu preciso estar. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 5: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como nós vivemos mostra o que nós verdadeiramente desejamos. A nossa mente está voltada por aquilo que nós vemos constantemente. Nós precisamos ter uma renovação da nossa mente para que possamos desejar as coisas de Deus, para que possamos entender as coisas de Deus de verdade. Porque quando nós mudamos a nossa mente, só então nós estaremos prontos para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve exatamente assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos hoje estão desistindo porque alguma coisa não deu certo, porque alguma porta se fechou, Deus não curou alguém, Deus não salvou alguém, e não entendem que tudo faz parte de um propósito de Deus, que Deus sabe qual é a melhor coisa para nós. Deus conhece o que nós não conhecemos, mas eu só estou disposto a aceitar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu renovar a minha mente, se eu passar a entender o que o Senhor quer, e que o Senhor está num nível tão alto que ele está livre de qualquer suspeita. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Eu não posso concordar com o mundo, eu não posso viver como o mundo, mas eu também preciso passar por uma transformação na minha mente, remover os princípios que ainda estão na minha mente, que são pautados pelo mundo, e agora ter os princípios pautados pela palavra, ser santificado pela palavra. E só então eu vou entender que quando Paulo escreve em Romanos 8, 28, dizendo: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós gostamos muito deste versículo,
e aplicá-lo quando tudo dá certo, quando tudo vai bem. Mas Paulo está falando que todas as coisas que Deus faz, da maneira que ele age, cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, dando certo ou dando errado, abrindo a porta ou fechando a porta, curando ou não curando. Todas as coisas cooperam, agem para o bem daqueles que o amam. Mas eu só entendo isso quando eu tenho uma renovação da minha mente. Quando eu retiro Deus de qualquer suspeita e coloco Ele e entendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sempre vai agir em nosso favor. O Senhor está nos convidando a darmos um passo maior rumo à intimidade com Ele, a renovarmos a nossa mente, a colocar Ele num lugar tão alto na nossa vida, que Ele vai estar livre de qualquer suspeita, porque nós vamos passar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que o Senhor te abençoe.